Romanos capítulo 8, verso 19 diz: porque a criação aguarda ardentemente, ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus que estão nesse lugar. A criação não arde com expectativa em tesouros. Toda a criação não anseia por dinheiro ou por saúde. A expectativa de toda a criação de Deus é uma só: a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Começa a aplaudir ao Senhor. Todos vocês que já sabem que são filhos de Deus, hoje não apenas vão ter essa convicção e essa certeza, mas vai ter uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus me fez compreender que eu não sou apenas um filho, mas eu sou um filho que preciso me manifestar para uma geração que precisa de mim. Feche os seus olhos, só 2 minutinhos. Você em Cristo Jesus é filho de Deus, mas preste atenção: você se tornou filho para se manifestar a uma geração, porque essa geração te aguarda como filho de Deus. Agora, abra no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 19. Vamos ler juntos. E eu sei que, Romanos capítulo 8, verso 19. Eu sei que o Espírito e eu vamos descortinar algumas revelações, e você vai sair daqui manifestando essas verdades que iremos aprender. Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Existe um povo lá fora que está tão desesperado que mata por qualquer coisa, chora e sofre por qualquer coisa. Estão tão desesperados que cometem as maiores atrocidades. Mas isso não é apenas porque eles são maus, é porque em seus desesperos eles estão gritando para os filhos de Deus: ei, vocês precisam se revelar e se manifestar a nós. Quando você vê as atrocidades acontecerem, não se espante não, já está escrito. Porém, é uma chamada para você se despertar como filho de Deus, porque eles estão aguardando por você. E eu quero falar para vocês um pouquinho de um texto em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1, quando o Senhor ele faz algo sobrenatural na vida de 3 discípulos em especial: Pedro, Tiago e João. E nesse capítulo a Bíblia vai narrar que esses 3 personagens são convidados por Jesus a subir a um monte em particular. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ao chamá-los, faz algo que eles jamais imaginariam em seus corações. Quando eles chegam no monte, a Bíblia diz que o Senhor se transfigura, se transforma na presença deles.
E de repente o rosto de Jesus está mais brilhante do que a luz do sol. De repente as vestes de Jesus estão mais brancas do que a neve. E eles ficaram atemorizados, eles ficaram perplexos, eles ficaram sem reação, porque eles agora conheceram o próprio Deus da forma real que Ele era. Eles não conheciam mais Jesus homem, eles conheciam o Cristo Espírito. Eles tiveram a maior experiência de suas vidas. E aí Pedro ficou tão atômico, tão aterrorizado, ficou tão perturbado, e como se não bastasse mais nada, aparece Jesus e ao lado dele Moisés e Elias. E agora você vai começar a entender por que é que essa geração de hoje almeja, anseia pela revelação dos filhos de Deus. Porque diante do Senhor Jesus apareceu ali o representante da lei, Moisés, e o representante do poder e da glória de Deus, da manifestação, dos milagres, dos prodígios, dos sinais, Elias. E os três personagens mais incríveis, na minha opinião, de toda a palavra do Senhor, são esses três. E de repente, Pedro, ele na sua loucura, porque estava impactado, não apenas por ver Jesus se transformando, mas por ver Elias e Moisés, ele diz: Senhor, se tu quiseres, olha, eu vou fazer 3 cabanas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro estava representando hoje a igreja. E ele estava dizendo assim: olha, eu quero fazer uma cabana porque eu quero ter a lei, eu quero ter o poder e a glória de Deus aqui pertinho. Em outras palavras, foi isso que Pedro queria dizer. Mas aí, como se não já bastasse, apareceu uma nuvem em cima deles, e daquela nuvem soou uma voz que disse assim: este é o meu filho amado, este é Jesus, o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi, a ele vocês devem ouvir. Vou repetir, a voz disse: este é Jesus, o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E ali, toda expectativa do coração de um homem religioso, tudo aquilo que a religião plantou, a lei plantou no coração de Pedro, caiu por terra, porque agora ele percebeu que veio do próprio Deus uma voz dizendo assim: pare agora de seguir a lei, pare agora de ouvir a lei, pare agora de correr atrás de poderes, de milagres, de prodígios, de sinais. Apenas ouça o meu filho. E quando o próprio Deus ele diz: esse é o meu filho amado, Deus, como pai orgulhoso, nesse sentido de ser alegre por ter um filho como Jesus, ele disse: esse é o meu filho amado. Olha, é como se Deus dissesse assim: ó, eu tenho orgulho dele, ele é meu filho, é assim que eu quero ele. E de repente eu me lembro de uma passagem em Jó capítulo 1 que Deus chega todo orgulhoso e diz assim: ó Satanás, estava por onde eu estava aí dando uma rolê aí pelo mundo, você está vindo aí. Deus falando todo orgulhoso em relação a Jó, e disse: está vendo meu servo Jó? Pois é, ele é um homem íntegro e tal. Mas agora Deus já não chama mais servos, agora ele não se orgulha mais dos servos. Agora, com todo o coração, ele se alegra, porque agora em Jesus, o seu primogênito, ele vai começar a ter orgulho dos seus filhos. Em Jesus ele vai começar agora a ter satisfação e alegria em filhos. E por isso que ele disse: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, em quem eu me alegro.
E a Ele, somente a Ele, vocês devem dar ouvidos. Vocês precisam parar de ouvir lei. Vocês precisam parar de correr atrás de prodígios, de sinais, de maravilhas. Agora vocês precisam prestar atenção no que o meu filho diz, no que o meu filho fala. Igreja do Senhor Jesus, está na hora de nos despertarmos para uma realidade, e essa realidade está em Cristo Jesus. Deus não quer mais que você viva debaixo da maldição da lei, nem debaixo de um poder, de um desejo de poder, mas de uma revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque Ele quer ter a satisfação de você como filho manifestando a glória dele aqui na terra. E desses 3 personagens, eu quero falar algo muito importante para a sua vida, porque Moisés, ele já nasceu debaixo de um grande livramento de Deus. Quando eu estava fazendo louvor, quando eu estava ouvindo louvor e adorando, o Senhor ministrou no meu coração. Eu vou falar um pouquinho alto, porque quem está lá no fundo vai precisar ouvir essa palavra. O Senhor havia gritado no meu coração, e olha, eu tenho até temor de dizer isso, mas eu vou dizer, que aqueles que estão lá no fundo, um deles, nesta semana, vai ter um livramento de morte. Por isso eu te convido a entrar. Eu não sei quem é, mas foi isso que Ele ministrou no meu coração. Porque é a partir do entendimento dessa palavra que você vai ter esse livramento. E olha, de repente apareceu um homem que ele iria ser o grande líder, que iria ser um servo usado por Deus para libertar uma grande nação. Só que quando Moisés estava ainda no ventre de sua mãe, o rei do Egito, o faraó, estabeleceu um decreto de morte para todos os filhos que nascessem dos hebreus, homem. E ele decretou que eles precisavam ser mortos. E isso começou a acontecer, mas os pais de Moisés, ao perceber isso, se esconderam, criaram uma estratégia, colocou o menino no cesto, e a história todos nós conhecemos, colocou no rio, e aquele menino, ele percorreu o rio, até por acaso ou coincidência, de forma alguma, até por um propósito de Deus, ele cair exatamente nas mãos da rainha, da mulher do grande homem, do faraó, e ela o cuidou, zelou como seu próprio filho. E Moisés nasceu para cumprir o propósito de Deus. Entretanto, ele, ao nascer, experimentou o livramento de morte. Quantos estão aqui e não já receberam um livramento de morte quando estavam no ventre da mãe? Quantos que estão aqui, porventura, não já recebeu um livramento porque a mãe tomou boldo para assassinar, para tentar um aborto, tomou algum remédio, bateu em sua barriga? Quantos que estão aqui não já tentou entender o que aconteceu, porque quando estava bem bebezinho, passou mal, e a sua mãe lhe conta hoje: olha, eu não sei como, mas você está vivo. Vocês estão olhando para um deles, porque, preste atenção, eu, Cledson, nasci com um propósito de Deus. Eu nasci com 1,6 kg, prematuro. Vocês acham que essa deficiência na minha mão é por acaso? Vocês acham que Satanás, desde o ventre da minha mãe, não tentou me matar? Eu sou a prova viva de que Deus é aquele que traz livramento de morte para aqueles a quem tem um propósito divino a cumprir aqui na terra. E se eu dizer uma coisa para você, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o propósito dele na sua vida. Pode tentar, sim, o inimigo te matar de qualquer jeito,
mas não vai conseguir enquanto o propósito de Deus não for estabelecido na sua vida. E de repente aquele menino que foi tentado um assassinato contra ele se tornou um homem que foi usado, um homem que foi um instrumento de Deus para libertar uma nação inteira, para conduzir um povo inteiro para uma nova terra, uma terra de prosperidade. Deus teve um propósito na vida de Moisés, assim como teve na vida de Elias. Um profeta que orava e chovia na terra, que orava e a chuva cessava, que orava e ressuscitava os mortos. Porque nós não nascemos por acaso. E Deus colocou Elias, Deus colocou Moisés diante de Jesus. Mas ele disse: olha, não ouça Moisés, não ouça Elias, ouça Senhor Jesus, porque ele também nasceu com um propósito. E talvez você pense assim: o propósito de Jesus foi me salvar. Não foi só esse. O propósito de Jesus foi me resgatar do império das trevas e me colocar no reino de Deus. Não só foi esse. O propósito de Jesus foi me aproximar de Deus. Não só foi esse. O verdadeiro e maior propósito de Jesus foi fazer com que você se tornasse filho de Deus. Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós se tornamos filhos de Deus, o sonho, o propósito, o desígnio, a maior idealização, a maior ideia, o maior propósito de vida de Deus para a raça humana se cumpre. Jesus precisou nascer homem, viver como homem mesmo sendo Deus, mas como filho de Deus, para que ele transformasse servos em seres agora como filhos de Deus na terra. Por isso que o texto aqui diz que a criatura anseia para a manifestação dos filhos de Deus, porque era assim que as pessoas estavam ansiosas pela manifestação de um Cristo que veio, mas não veio como eles queriam. Por isso que o texto no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, diz que todos aqueles que nele crê têm o poder de serem conhecidos como filho de Deus. Só que antes mesmo, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. E olha, amados, você só vai começar a entender qual é o propósito de Deus na sua vida quando você entender o que é que o Filho de Deus veio fazer aqui na terra. Sabe por quê? Porque eu e você nos tornamos filhos como Jesus. E Jesus, no Evangelho de João 17, faz uma oração. E uma das orações de Jesus foi: Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, faça com que eles também sejam um no Senhor. E olha, amados, ele diz também assim, que assim como o Pai o amou, ele também tem nos amado. Como foi que Deus amou Jesus, amados? Foi com um amor imensurável. E é esse amor que ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse amor inegociável, que o adultério não arranca, que a prostituição não arranca, que o assassinato não arranca, que o roubo não arranca. Um amor incondicional. Você já viu um pai e uma mãe rejeitar o filho porque ele errou? Não. Assim o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O maior propósito de Jesus foi cumprido e agora nós somos filhos de Deus. Por isso que o tema é filhos ministeriais. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, mas temos um ministério. E ministério tem a ver com serviço. Significa trabalho, significa serviço, significa propósito,
significa que você nasceu para fazer alguma coisa aqui na terra. Você é filho de Deus, mas nasceu para cumprir um propósito. O propósito é simples, o mesmo propósito de Jesus: gerar outros filhos para Deus, gerar filhos legítimos para Deus. Você não nasceu para ser baterista, você não nasceu para ser guitarrista. Isso é um dom, isso é um talento. Você nasceu para ser filho de Deus, e como filho, gerar outros filhos para a glória do Senhor. Assim como Jesus gerou filhos, o seu propósito é gerar filhos para Deus, filhos iguais a Jesus, filhos iguais a Jesus. Quando Deus, Ele disse: esse é meu filho amado, a Ele vocês devem ouvir. É em Cristo que nós nos tornamos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: os seus vizinhos vão se tornar filhos porque você é filho. Eles estão te esperando, filho. Ei, filho, ei, filho. Eles estão te esperando bater na porta. Eles estão ansiosos, te aguardando você bater na porta. E aí, quando eles te ouvirem, presta atenção, igreja, eles vão dizer: o Filho de Deus se manifestou. E aí eles vão crer em Jesus. Quando eles crerem em Jesus, eles se tornaram filhos de Deus, assim como você. O seu propósito de vida é ser filho e manifestar-se a esse mundo e essa geração como filhos. Esse é o seu maior chamado. É uma pena que eu não posso ficar aqui até 12 horas, porque tudo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, eu não tenho tempo disponível, mas eu quero ser sucinto. Mas eu sei que Deus vai rasgar vidas aqui nessa noite, vai quebrantar corações, porque a palavra dele é como fogo, e Ele vai quebrar corações duros aqui nessa noite, porque é como um martelo que esmiuça a penha. Todos nascemos com um propósito definido, e em Cristo esse propósito é claramente revelado: sermos filhos semelhantes a Jesus, ser a sua imagem e a sua semelhança. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos por isso. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se é manifestado o que haver de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Nisto são manifestados os filhos de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem o pode ser. Porque Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a saber, Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu dizer para você, o seu propósito é ser igual a Jesus, se manifestar igual a Jesus, porque o texto diz que nós devemos ser a imagem do Filho de Deus, e imagem significa caráter. Imagem e semelhança significa caráter. O caráter de Cristo tem que ser gerado em você, filho de Deus. Porque quando o caráter dele se manifestar em você como filho, aí, meu irmão, vai se cumprir o que ele disse: se crede em mim, como diz essa escritura, dentro de vocês fluirão rios de águas vivas. E ele diz mais: se vocês acreditarem, vocês poderão fazer mais coisas, muito mais coisas do que eu, muitos mais sinais e prodígios, muito mais milagres do que eu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porventura Jesus enxugou o suor dele em um lenço e passou em um enfermo, o enfermo foi curado? Não, né? Pois tem um apóstolo que fez isso, porque ele acreditou nessa palavra. Porventura Jesus passou e a sombra dele curou alguém? Não. Mas teve um apóstolo que creu nisso, e quando a sombra dele passou, o enfermo levantou.
Irmãos, só precisamos acreditar, sabe por quê? Porque quando nós ousamos acreditar, até a nossa sombra cura os enfermos. Até o suor do nosso rosto, passado em um pano qualquer, pode curar um enfermo. Quando nós cremos nessa realidade, não precisamos nem orar, Senhor, cura, não. Apenas dizemos assim, em nome de Jesus, seja curado. Pá. Só precisamos crer, só precisamos acreditar, precisamos ter essa convicção, essa certeza. Ser a imagem de Cristo fala do seu caráter, da sua integridade, como filho de Deus. Nós somos ungidos para esse propósito, sabe por quê? Porque quando Jesus, em Lucas capítulo 4, lê Isaías, aonde declara que ele foi ungido pelo Senhor para pregar boas novas aos cativos, para libertar aqueles que estavam presos, para curar os enfermos. Ele diz, olha, hoje se cumpre esta palavra. Por quê? Atos capítulo 10, verso 38. Porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré como Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus como Espírito Santo. Mas ele disse, olha, ei, fiquem aí, não se mexam, até que do alto venha o Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo veio do alto, ele ungiu os seus discípulos, aqueles que acreditavam nele. E essa unção entrou dentro deles. E essa unção é o Espírito de Deus que está dentro de você, filho. E essa unção de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, vai permitir que você ande como ele andou. É por isso que João, ele diz, aquele que o ama deve andar como ele andou. Ele andou curando os enfermos, ele andou ressuscitando os mortos, ele andou operando maravilhas. Esses sinais seguirão se crerem em meu nome, diz o Senhor Jesus. Falarão novas línguas, curarão os enfermos. Você já tem uma unção dentro de você. É o Espírito Santo. E é Ele que te faz manifestar a glória de Deus. Como filho, há uma geração incrédula, há uma geração que precisa do amor de Deus. Você pode até ser o maior teólogo, o maior professor, o maior doutor, mas você não vai convencer nem a barata que ela precisa de Jesus. Mas o Espírito Santo que em você habita, em quem você habita, ele vai convencer as pessoas que elas precisam se arrepender de seus pecados e se render ao Deus vivo. Não é a tua sabedoria, não é a tua valentia que vai salvar as pessoas, não. É o Espírito de Deus dentro de você, agindo em você como filho. O seu maior propósito de vida é ser filho e manifestar essa unção que Deus colocou pelo Espírito Santo dele dentro de você. Muita gente aqui pensou assim, mas eu não sou pastor, mas eu não sou apóstolo, mas eu não sou dançarino, eu não canto, eu não toco, eu não sou nada. Não precisa nada disso. Tem uma coisa melhor, tem uma coisa maior. Ser filho faz com que você não seja apenas uma pessoa sentada no banco, apenas uma pessoa que olha pessoas no altar, porque aqui no altar não somos nada. Só somos filhos de Deus com um propósito, chamado como pastor, apóstolo, evangelista, mas acima de tudo chamados como filhos. Porque se eu sou pastor e não sou filho,
esse espírito que está passeando no meio de vocês aqui não iria operar como ele está operando agora. Mas quando eu sou filho, antes de ser qualquer coisa, quando eu me toco, eu sou filho, e como filho eu tenho o poder dele dentro de mim. E como é que eu vou fazer isso? Eu devo andar como ele andou, e você como ele foi. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito somos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós nos foi dada a beber de um mesmo Espírito. Presta atenção, você foi ungido aqui, ó. Se você for meditar em todo o capítulo, você vai ver que como corpo de Deus, como corpo de Cristo, que é o cabeça, você vai ver que a mão não é mais importante do que o pé, que os olhos não é mais importante do que a boca. Não, é tudo igual, pelo mesmo Espírito. E como pelo mesmo Espírito foi dado o dom da ciência, o dom da revelação, o dom da interpretação, o dom da variedade de língua, o dom da cura, o dom de sinais, o dom de maravilhas, pelo mesmo Espírito, você é importante, você foi ungido, você foi ungido, você foi ungido como filho de Deus para manifestar a essa geração. Por isso que esta geração está clamando por você. Você não precisa ter nenhum desses 5 dons ministeriais para ser alguém. Oh Jesus, você só precisa ser para a sua parentela, para o seu vizinho, o filho de Deus. Porque quando eles veem você como filho de Deus, eles vão te ouvir, igreja. É por isso que Deus disse: Pedro, somente a Jesus você deve ouvir, porque as pessoas vão ouvir você, filho de Deus. E eu tenho certeza que como filho de Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: Thales, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, eu tenho orgulho dele, eu tenho prazer nele. Fala teu nome aí bem alto. Fala teu nome aí, igreja. Você é meu filho amado, a quem eu me comprazo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque você já nasceu com um propósito. O propósito é ser o meu filho e manifestar a minha glória a esta geração. Tem maior chamado do que esse? Não? Então se coloca de joelho. Filhos, se coloque de joelho. Se não tem nenhum chamado maior do que esse, se não tem para você nenhuma unção maior do que essa, se coloque de joelho e reconheça: Senhor, eu sou teu filho. Há uma unção em mim que me dá um propósito, manifestar a tua glória sendo filho. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que dele seja o primogênito entre os irmãos. Deus te predestinou para ser filho dele, para manifestar a glória dele, para servir, para andar como Jesus andou nessa terra. Amados, você é filho, e como filho você foi predestinado, você foi ungido para manifestar a glória do Senhor a esta geração. E a partir de hoje, em nome de Jesus, que essa seja o seu desejo, essa seja a sua maior. Aleluia, Senhor.
A sua maior alegria, manifestar a glória de Deus como filho. Agora, Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada. Agora vivifica ela como fogo. Os sedentos se alimentaram. Os que estão com sede, eles se embriagaram. Agora eu peço, Espírito Santo, traz agora esta palavra. Traz a esta palavra que o teu povo ouviu nesta noite. De serem os teus filhos a manifestação da tua glória. Traz fogo sobre esta palavra em seus corações. Traz fogo. E aonde tiver um crente, aonde tiver um filho, andarabastu que entender essa palavra, traz fogo. 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 O teu favor traz fogo. Você que é filho, você que é filho, deixa ser envolvido por este fogo. Filhos ministeriais, o seu ministério, seu ministério é manifestar-se como filho de Deus a esta geração, pois para isso você foi ungido como o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, traz fogo a esses corações, traz fogo a esses corações, traz um avivamento como nunca antes, Senhor. Rima da lavação. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Não resista o Espírito Santo que está aqui. Não resista o Espírito Santo. Não resista, crente. Você é filho. Não resista o Espírito Santo. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar, filho. Deixa ele te tocar, filho. Se coloque de pé em nome de Jesus, com suas mãos levantadas. Thales. Tem filhos aqui? Deixa fluir o Espírito que está em você. Só os filhos manifestam a glória do Senhor. Tem filhos aqui? Pelo amor ao seu pai, deixa esse Espírito Santo explodir dentro de você nessa noite.